Fala pessoal, conforme prometido, uma resenha do livro Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia. Esse livro tem 575 páginas. Ele é escrito pelo autor que teve depressão, hoje é controlada, mas ele continua com depressão. Então, algo interessante desse livro porque a maioria dos livros, por exemplo, eu tenho alguns outros títulos aqui, tudo que fala sobre depressão, que ele vai falar de alguém que tem experiência, alguém que tem formação técnica na depressão e vê a doença de fora para dentro. No caso dele, esse autor aqui, ele não tem formação na área, mas ele conta da sua própria experiência, então ele fala da sua experiência de dentro da doença para fora dela. Vamos lá, então ele escreve ele demora 5 anos para escrever esse livro. O título porque chama O Demônio do Meio-Dia, porque quando a pessoa tem depressão, ela vai analisar e ver o porquê que ela desenvolveu a depressão. Então o autor desse livro, ele teve ali uma perca na sua família, foi a perca da sua mãe, foi um trauma grande na sua vida, mas foi algo superado até então na percepção dele. E quando ele tinha aquilo como superado, de repente veio a depressão num momento super inesperado da sua vida e pegou ele. Então por isso que o livro chama O Demônio do Meio-Dia, tá bom? Vamos lá, vamos já partir aqui vou manter aqui o diálogo aqui organizado conforme o sumário do livro, tá bom? Então vamos lá, então ele entrou em colapso aqui no momento inesperado da sua vida, por isso que o título chama O Demônio do Meio-Dia. No capítulo 3 ele vai trazer aqui as apresentações farmacológicas que se existe hoje sobre tratamentos, sobre os avanços, sobre o que se melhorou, tudo. Então ele faz um apanhado geral aqui. Depois ele vai trazer aqui no capítulo número 4 sobre tratamentos alternativos que se existe hoje. Inclusive ele vai falar até de umas experiências místicas, rituais, então uma série de coisas aqui. Depois no capítulo 5 o autor vai falar sobre a população que se existe hoje com depressão, que ela é altíssima. Então ele vai apresentar a população altíssima que se existe hoje com depressão. Depois ele faz uma subdivisão dentro dela, as classes religiosas, sociais, orientação sexual. Depois ele também vai trazer um outro índice dentro dessa grande escala, que é depressão entre crianças, adolescentes, jovens e idosos, onde também é altíssima também, que até para mim foi uma novidade, mas a depressão dentro de uma pessoa da terceira idade também é altíssima. Depois ele vai falar também no capítulo 6, sobre os vícios a medicamentos antidepressivos. E ele vai falar sobre o vício de medicamentos antidepressivos e vai falar também sobre aonde existe também um grande percentual onde o indivíduo ele tem depressão, toma remédio e faz uso de droga. Um exemplo, ele faz bastante citação à cocaína. Então isso é muito sério, porque o uso de cocaína potencializa a depressão e a depressão potencializa o uso de droga, especificamente a cocaína. Então é uma mistura desastrosa, tá? Todo tipo de droga, mas ele é mais específico aqui a cocaína. Depois ele vai fazer também, no capítulo 8, ele vai falar também sobre a história da depressão. Na Idade Média, por exemplo, era chamado de melancolia. Então ele vai trazer alguns filósofos falando sobre a melancolia do ser humano. E dentre alguns tratamentos que existiam, um exemplo, o sujeito está melancólico, então dá bebida, o sujeito está melancólico, que é a depressão, mas lá chamava de melancolia, então dá bebida alcoólica para ele. Então de repente o cara desenvolvia 2 problemas, porque ele continuava depressivo e se tornava também um alcoólatra ali, então não resolvia nada. Uma outra coisa que também no capítulo 9 vai falar também sobre a pobreza, por exemplo, a pobreza. Então assim, ele acha que existe uma grande furada também nas estatísticas em relação à depressão, porque você vai pegar um indivíduo com depressão, onde ele não é nem contabilizado porque ele vive em extrema pobreza ou ele é morador de rua. Então existe essa doença que atinge boa parte desse povo, dessa população que mora nas ruas, por exemplo, e eles não são contabilizados. Então existe
não são reais. Pode ser muito maior daquilo que é apresentar. Obviamente que ele apresenta essa visão aqui norte-americana, mas eu acho que se estende mundo afora em relação aos números que ele apresenta. Vai falar também no capítulo 10 sobre as políticas que se existe hoje, porque um exemplo, até então, como você não tem problema, então você não tem um olhar sensível a determinado assunto, um exemplo. Então a depressão é algo muito sério, é algo devastador, mas que a classe política atua muito, é muito falha na atuação em combate a essa doença seríssima, o mal do século, que alguns falam até o mal do século. Então existe um olhar mais sensível referente aos políticos quanto a essa doença. E também no capítulo 10 vai falar também sobre a evolução, o que se tinha lá atrás, o que se tem hoje em relação à evolução. E o capítulo de número 12 vai falar sobre o capítulo 12 e o epílogo do livro, vai falar que aí o autor ele dá o seu ponto de vista, tudo, ele vai ser muito claro que ele falou assim, olha, tive depressão e continuo com depressão, mas ele aprendeu a lidar, tomando os remédios, seguindo todas as orientações, as ajudas que ele teve, então ele continua, aprendeu agora a lidar com a doença. E ele fala de algo muito interessante na página 349, aonde assim, a importância de você se abrir, de você dispor para alguém que seja capaz de te ajudar, porque quando ele começa a escrever o livro, muitas pessoas procuram ele para contar suas experiências, tentar ajudar de certa forma. Houve uma curiosidade e uma aproximação em relação ao autor desse livro. E um homem se aproximou dele e contou a sua história, que tinha depressão, enfim, fez um relato da sua vida. Só que ele falou assim, olha, minha esposa não sabe. E ele preservou a identidade até então do homem. Depois chegou uma mulher e contou a sua experiência também, e falou assim, olha, só que eu não gostaria que você não contasse pro meu marido. Depois, lá na frente, ele vai descobrir que esses dois eram casados, ou seja, morava dentro da mesma casa, eram casados, tudo, e os dois tinham depressão e um não contava pro outro. Aí até o autor do livro ele fala, agora você imagina os filhos de um casal que tem depressão. Então, por isso a importância de se abrir, de se comunicar, de procurar ajuda sobre esse assunto que é tão sério, tá bom? Então esse é o livro, eu gravei um vídeo anterior, só que ficou longo, eu quis sintetizar, ser mais resumido nesse, tá bom? Pessoal, então fica aqui, ó, uma dica de leitura, se caso você deseja aprender mais sobre o assunto, ó, Andrew Solomon, Uma Anatomia da Depressão, O Demônio do Meio-Dia. Livro que vale muito a pena, espero aí ter contribuído de alguma forma para te ajudar, para mesmo que se você tem alguém que tem depressão, ou se você também tem depressão, uma coisa muito boa é que você entenda sobre o assunto, para que você não exponha coisa da sua cabeça, mas para que você se intere sobre o assunto. E eu, como cristão, eu deixo aqui que você busque a Deus, que você busque a orientação de Deus, porque Deus, Ele sim pode curar a ferida, te libertar da depressão, enfim, Deus ele pode transformar a sua vida, mas logicamente não descartando aí a orientação médica, a prescrição de medicamento, mas busque a Deus e busque orientação, se abra com a sua família, busque orientação médica, que com certeza você será um vitorioso e uma vitoriosa, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e um forte abraço.